Maravilha, voltamos para mais uma aula aqui sobre a resolução 21538. Agora o tema desta aula, para você anotar aí, são as inspeções e as correções. Fechou? É o tema desta aula que eu vou abordar a partir de agora. Bom, você sabe que essas questões não são muito comuns desse ponto que eu vou falar agora. Não é uma coisa tão usual, né, como alistamento, cadastro, prazos, mas não deixa de ser um tema importante também. Então, ou seja, esse curso que nós estamos ministrando aqui na Intelecto é um curso completo. É um curso que eu estou trazendo informações que estão no edital e algo a mais também, que é o entendimento do TSE, mas dentro do edital. Por quê? Porque eu quero preparar você tanto para as questões dissertativas, quanto também para as questões, obviamente, que são textos de lei. Então vejam o material que está disponibilizado para você. É importante que você leia esse material, porque nas aulas o combinado aqui é que nós abordemos exatamente os pontos mais importantes da matéria, aquilo que realmente costuma cair. Excetuando algumas situações. Essa é uma situação que eu vou falar. Realmente, são raras as questões que abordam inspeções e correções, mas eu separei aqui este slide só para a gente falar sobre esse assunto, porque diante de tanta fraude que existe, né, infelizmente no Brasil, não apenas no âmbito eleitoral, mas no âmbito nacional, a correção é muito importante. Então, anotemos aí primeiramente, correição. Objetivo é a verificação do poder público, a fim de atestar irregularidades, Então, o objetivo da correição é exatamente essa, que está no artigo 56 da Resolução 21538. É atestar irregularidades. Primeiro passo, a correição ela é obrigatória. A correição ela se faz necessária e é de forma obrigatória. Para efeito de apuração de danos. E os envolvidos, anotemos isso, os servidores envolvidos nessa correção deverão cumprir todos os atos especificados pelo corregedor. Então vamos lá. Nós temos o corregedor geral ou regional, no âmbito de sua jurisdição, sempre que entender necessário, ou que tomar conhecimento da ocorrência de indícios de irregularidade na prestação de serviço eleitoral, pessoalmente ou por intermédio de comissão de servidores, especialmente por ele designada, como providência preliminar à correição, inspecionará os serviços eleitorais da circunscrição, visando identificar eventuais irregularidades. Então, primeiro passo, o corregedor ele tem um limite de competência. Então, o que significa isso? Nós temos isso. O corregedor ele tem um limite de atuação, também chamado de limite de competência. Limite de jurisdição ou limite de competência, em que somente poderá atuar nesta área. E se porventura o corregedor ele atuar em outra área que não seja dele específico, necessariamente este nobre corregedor, os seus atos serão considerados nulos de pleno direito. Então, nós temos isso. O corregedor que atua em outra área que não pertence, são atos considerados nulos de pleno direito. Muito bem.
Outra observação, o corregedor pode tomar uma atitude de ofício? Pode. Então, o que eu devo notar? A correição não precisa necessariamente existir uma denúncia. Não precisa necessariamente existir uma denúncia. Podendo a parte realizá-la, podendo a parte fazê-la, a parte realizá-la, isso, parte fazê-la, a parte realizá-la, isso, realizá-la, de ofício. Em outras palavras, a critério do corregedor. Ótimo. Bom, a correição, ela pode ser feita tanto em zona, município, estado, ou até mesmo nacionalmente. E se o corregedor, ele notar que houve irregularidades, ele pode determinar o quê? A sua inspeção e, consequentemente, sua nulidade. Então, ou seja, o corregedor, verificando, obviamente, uma irregularidade, poderá tomar as atitudes necessárias para que aqueles atos sejam anulados. Para que aqueles atos, eles sejam anulados. Ótimo. Da decisão do corregedor, cabe recurso? Cabe, notemos. Da decisão do corregedor, caberá recurso para a Justiça Eleitoral se houver arbitrariedades por parte deste corregedor. Se houver arbitrariedades por parte deste corregedor. Não é uma decisão única e que não caiba recurso, meu caro aluno. A decisão do corregedor cabe recurso, porque senão eles teriam ainda muito mais poderes que eles já têm. Ficou claro a você? Ótimo. Muito bem. Outro ponto sobre a resolução 21538. Vamos lá? Artigo 77, pegando os artigos mais importantes para você. Da administração do cadastro eleitoral. A execução dos serviços de processamento eletrônico de dados na Justiça Eleitoral será realizada por administração direta do Tribunal Regional Eleitoral, em cada circunscrição, sob a orientação e supervisão do Tribunal Superior Eleitoral e na conformidade de suas instruções. O ponto principal aqui é que o cadastro eleitoral ele deve ser feito de forma eletrônica. Notemos, é obrigatório que exista o cadastro e esse cadastro e essa administração obrigatoriamente deverá ser feita de forma eletrônica. Deverá ser feito de forma eletrônica, ou seja, necessita de existir um programa que será feito pelo TSE e o Tribunal Superior Eleitoral, ele vai elaborar esse programa para que seja feito esse cadastro eleitoral. Em outras palavras, não existe o cadastro eleitoral de forma manual. Não existe o cadastro eleitoral de forma manual. Seu aspecto é necessariamente de forma eletrônica. Qualquer situação manual não terá eficácia. Isso é importante que você anote. Qualquer cadastro eleitoral que seja feito por meio eletrônico é válido, será válido. Porém, se for realizado de forma manual, não terá eficácia até que essas informações sejam inseridas nos dados eletrônicos, como forma de dado eletrônico. Não tem eficácia. Boa dica também, porque essa questão é capciosa. Como que ela pode cair para você? Trata-se de uma situação em que os eleitores estão num local ermo, num local que não tem condições ou que não há condições de
de fazer a sua inscrição. E essa inscrição poderá ser feita de forma manual. Não. Mesmo assim, não pode ser feito de forma manual. Maravilha. Ainda acerca da resolução 21538, é importante que você saiba exatamente sobre esse ponto que eu vou abordar aqui contigo. Vamos lá. Da justificação e do não comparecimento à eleição. Da justificação e do não comparecimento à eleição. Vamos lá. Artigo 80. O que você deve saber sobre isso? O eleitor que deixar de votar e não justificar perante o juiz eleitoral até 60 dias após a realização da eleição, incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista do Código Eleitoral e o que couber no artigo 85 desta resolução. Bom, eleitor pode ter o livre-arbítrio de não votar. Então, primeiro passo, vamos usar por partes. O alistamento é obrigatório? É. Se não se alistar, não consegue tirar passaporte. Se não se alistar, não pode prestar concurso. Tudo bem, a pessoa se alistou. Ela é obrigada a votar? É. E se ela não votar, quais são as incumbências? Ela pode fazer o quê? Justificar, e aí não haverá pagamento de multa. Porém, se ela não votar, não justificar, aí sim terá pagamento de multa. E se não pagar a multa, essa multa ela poderá ser inserida na dívida ativa da União. A multa eleitoral ela pode ser inserida na dívida ativa da União. E observação importante, gostaria que você escrevesse isso. Vamos lá? Gostaria que você escrevesse. A justificativa deve ser feita até 60 dias após a eleição. Precisa fazer prova? Não. Posso ir lá e falar que por motivos pessoais não votei. Pronto, acabou. E só assina lá um requerimento e está tudo certo, próximo ao seu cartório. Não há problema nenhum nesse sentido. Agora, e se for atestado médico, se quiser juntar até pode, mas não há necessidade dessa comprovação. Tá bom? Se o eleitor não fizer isso nas 3 eleições consecutivas, ele será cancelado o seu título. Ou seja, o título eleitoral será cancelado se porventura ele, no caso aqui o empregado, o eleitor, não fizer em 3 eleições consecutivas. Professor, eu resolvi não pagar a multa eleitoral e eu quero parcelar esta multa. É possível? É. Eu quero parcelar essa multa. É possível? É. E como é que eu devo anotar? Vamos lá. Você deve anotar da seguinte maneira. Vamos lá, anotemos isso, que é importante que você saiba. Vamos lá, importante. Vem comigo. Esta multa poderá ser parcelada em até 60 vezes, mas não podendo, essa dica é importante, o valor do parcelamento não pode ser superior a 10% da renda bruta do eleitor. Ou seja, a multa pode ser parcelada? Pode. Até em 60 vezes. 5 anos. E não pode exceder o valor dessa parcela, dessa mensalidade, até 10% de sua renda. Ótimo. Já a resolução do TSE 21975/2004 disciplina o recolhimento e a cobrança das multas previstas no Código Eleitoral e das leis conexas e a distribuição do Fundo Especial de Assistência Financeira aos partidos políticos, ou seja, o fundo partidário, ou seja, os valores dessas multas irão, obviamente, para o fundo partidário. Então, a multa será dividida entre os partidos. Agora, uma perguntinha que eu vou fazer para você. Existem muitos candidatos que são aí, obviamente, que se candidatam a um cargo eletivo. Eles são obrigados a abrirem uma conta bancária. E uma vez que eles abram a conta bancária, eles são obrigados a ter um CNPJ. Todo candidato é obrigado a ter um CNPJ.
E nessa conta bancária, que deve ser fechada até o final do ano eleitoral, e não logo após a eleição, até o final do ano eleitoral, ele pode receber doações essas que não podem ser, de pessoa jurídica. As doações hoje só podem ser feitas através de pessoa física. Muito bem. Diante desse contexto, se ficar algum valor nessa conta, essa conta pode ser fechada? Pode. Mas o valor desta conta, que está lá depositado, vai para o partido ou para a coligação que o candidato estava inscrito. Então, notemos isso. O valor depositado nesta conta vai para o partido pelo qual o candidato estava inscrito. Então, por exemplo, eu sou filiado ao partido ABCD e recebi doações. Se eu não sacar esse dinheiro vai para o partido ABCD. Claríssimo? Maravilha. Bom, diante disso, para que o eleitor que se encontra no exterior, é necessário que ele tenha 30 dias do retorno no Brasil para comprovar, para justificar que não votou. Agora, esse período de justificação, ele será sempre dirigido ao juiz eleitoral, ok? Da zona, obviamente, em que ele é inscrito, e pode ser o seguinte, formulado também onde ele se encontrar. E também esse juiz que recebeu esse pedido pode encaminhar para o juiz competente. Então, em suma, a pessoa que quer justificar, ela pode fazer essa justificativa em qualquer cartório eleitoral. E esse cartório remeterá para o juízo competente. Ok? Competente. Bom, diante disso, fechamos mais essa aula. Eu agradeço aí a sua atenção e, consequentemente, vamos continuar os nossos estudos. Obrigado. Até já.